e bebem desse cálice anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ok? Só vamos ler esse texto como introdução, depois nós vamos entender melhor e avançar nesse assunto. Nós estamos trabalhando uma série, já é a terceira semana, estamos falando sobre o fim dos tempos. E eu estou dando alguns spoilers, né, algumas frases pequenas sobre do que se trata. A Bíblia é o livro eterno que nos conta a história. Eu vou te explicar um pouco, vou tentar explicar. Vou tentar, sempre eu tento, né? Não que eu consiga, mas vou tentar. O que é a eternidade? A Bíblia diz que Deus, ele é santo e ele habita na eternidade. Deus não habita no tempo. Deus não fica velho. Deus não cumpre anos. Deus habita na eternidade. E o que é a eternidade de forma simples? Okay? Vamos tentar explicar. Imagine que essa Bíblia aqui, essa parte representa o passado. Isso aqui no meio é o presente. E isso aqui, essa ponta é o futuro. Ok? Então, olha lá. O passado, essa ponta. Aqui o centro é o presente, que nós estamos agora. E isso representa o futuro. Ok? Agora eu vou tentar explicar o que é a eternidade. A eternidade é isso aqui. É o presente, o passado e o futuro no mesmo lugar. Como assim, pastor? Deus é eterno e ele habita na eternidade. Na eternidade não há tempo. Portanto, Deus conhece muito bem o nosso passado, ele está no nosso presente, mas a Bíblia diz que antes que as palavras venham na nossa boca, ou as ideias venham na nossa mente, Deus já sabe o que nós iremos pensar e falar, porque ele também está no futuro. Deus está no presente, Deus esteve no passado, e Deus também já está no futuro. A Bíblia diz que não há outro Deus como nosso Deus que conheça o final desde o princípio. Como alguém pode conhecer o final desde o princípio? Só se essa pessoa é maior que o tempo. Por que Deus está na eternidade? Porque Deus é maior que o tempo. E a Bíblia nos revela que Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que ele se despojou da sua glória, ele enviou Jesus como seu filho para revelar a esse Deus que é tão grande acima do tempo e se relacionar com a gente. Deus é transcendente, mas ele se revelou de forma presente através de Jesus para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. É por isso que quando nós nos encontramos com Deus, ele tem o poder de perdoar o nosso passado. Ele tem o poder de curar o nosso passado. Ele tem o poder de reestruturar o nosso passado para que haja uma transformação no presente e para que nós sejamos projetados no futuro. O que Deus está fazendo agora, Deus está fazendo pensando naquilo que nós iremos fazer amanhã. Porque Deus tem um plano estabelecido para amanhã. Então, quando nós entendemos que a Bíblia fala dessa forma, nós sabemos que tudo que nós estamos vivendo como sociedade a nível mundial, a Bíblia já anunciava. A Bíblia anunciou o crescimento assustador da ciência. A Bíblia diz no livro de Daniel que um dos sinais do final dos tempos seria que a ciência se multiplicaria de forma assustadora. E nós estamos na era da multiplicação da ciência de forma assustadora. Alguns anos atrás, nós comprávamos um telefone celular e nós ficávamos com ele um par de anos. E ele não se desatualizava. Hoje você compra um celular agora, no próximo mês, o teu telefone está velho. Você não mora no mesmo mundo que eu? Nós compramos um computador, né? Anos atrás nós compramos um computador, você tinha esse computador por muito tempo, você trocava algumas peças, dava para encaixar. Agora não, você compra um computador, passa 6 meses e eles desenvolvem uma nova tecnologia e tudo fica para trás, porque a ciência está numa velocidade assustadora. Cada dia inventam coisas novas. E alguns dias atrás, eu me lembro
que eu entrei naquelas lembranças. Quantos usam Facebook ainda? São velhinhos como eu. É brincadeira, tá? Que o pessoal fala que o Facebook é dos velhinhos. O Instagram é dos novinhos, né? Tudo bem. Então, eu entrei no Facebook e aparecem as lembranças lá. Fala, naquele dia, tantos anos atrás, você publicou. E apareceu lá uma mensagem. Eu chegando no Brasil, de uma viagem do Chile, colocando, gente, abaixem o aplicativo WhatsApp. Ele é muito bom na comunicação, vai ajudar muito vocês. Isso era lá por 2012, eu acho que era. 2012. E daí, embaixo dos comentários, várias pessoas, eu vou baixar. Daí teve um menino que é fotógrafo, amigo meu em Curitiba. Ele falou, eu já conheço, fui para os Estados Unidos e me contaram, eu já conheço o aplicativo. Alguns anos atrás, né, a gente tinha, eu me lembro, eu entrava no Facebook e daí publicava lá, se alguém vê minha mãe e meu pai, que eles não usavam muita tecnologia, avise eles que eu mandei um beijo para eles. Quando há 10 anos atrás a gente ia imaginar que agora você pega o telefone em qualquer lugar, no meio do mato, na praia, qualquer lugar vai ser uma ligação de vídeo. Não, e mais, agora você pode ligar para 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, ali no mesmo celular. Alguns anos atrás isso era impossível, só que agora, daqui a pouco tempo, né, essa tecnologia que para nós é avançada, ela vai aumentar muito mais ainda. E tudo isso que nós estamos vivendo, a Bíblia já anunciava. As pessoas, os pregadores do Evangelho de 50 anos atrás, eles falavam que isso ia acontecer e todo mundo achava que eles estavam loucos. Porque a Bíblia já anuncia o que nós estamos vivendo. A Bíblia anuncia que nós iríamos viver por momentos de guerra. A Bíblia diz, e haverá guerra entre nação contra nação. Se levantará o pai contra o filho. Haverá pestes. O que nós estamos vivendo de... A cada quanto tempo há uma pandemia? No passado? Cada quantos anos? Cada 100? Certo? Nós já tivemos 2 em menos de 15 anos. A Bíblia anuncia tudo o que nós estamos vivendo. E a Bíblia nos conta que o mundo está se degradando porque enquanto o homem passa mais tempo longe de Deus, mais a sua vida se degrada. O sistema no qual ele vive se degrada, o mundo vai se apodrecendo. Em todos os sentidos, em valores morais, no comportamento, o sistema está se desgastando porque o mundo foi criado por Deus, o ser humano foi criado por Deus e o ser humano tomou o caminho contrário a Deus e aos seus princípios voluntariamente. Mas a Bíblia diz que quando tudo estiver para acabar, a Bíblia diz que o mesmo Jesus, que há 2000 anos atrás, mais ou menos, veio, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou, esse mesmo Jesus, que depois de 50 dias foi elevado aos céus, a Bíblia diz que ele voltará novamente. Para que, pastor, ele vai voltar? A Bíblia diz que ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não vai voltar para buscar edifícios, ele vai voltar para buscar pessoas. E nos levará para junto de si, para estar com ele eternamente. Então, o final dos tempos para nós como igreja carrega a esperança, não a destruição. Eu quero que agora você seja sincero comigo. Hoje nós estamos em pouquinhos. Muita gente viajando para o feriado. Eu não sei, o pessoal mora na cidade mais linda do Brasil e viaja no feriado, né? Tudo bem, vai entender. Esse é para outro dia, tá bom? Vocês não concordam comigo? Com aquilo que eu acabei de falar? Só faço assim, né? Tudo bem. Quando a gente levanta, você vai enfrentar uma nova semana e você vê o jornal, vê as notícias, você já não pensou assim, aonde que nós vamos parar? Você vê uma notícia estourando daqui, uma coisa por aqui. O sistema está avançando. Só que tudo isso a Bíblia já anunciava. E o Evangelho nos dá acesso a um relacionamento com Deus agora, no presente, a uma transformação agora, mas o Evangelho também nos dá acesso a uma salvação eterna.
E o plano de Deus é que enquanto nós estejamos na terra, enquanto Deus nos dê fôlego de vida, nós sejamos instrumentos na mão de Deus de transformação no ambiente onde nós estamos. E por isso é tão importante entender esse assunto do final dos tempos. Por quê? Porque nós, você e eu, como igreja, se nós já conhecemos a Jesus, nós ocupamos um papel fundamental naquilo que Deus está fazendo agora e naquilo que Deus irá fazer. Ou seja, Deus poderia fazer sozinho, porque Ele tem o poder, mas Ele prefere fazer com a gente. Deus pode fazer sozinho tudo, mas Ele prefere fazer com a gente. E por que eu li esse texto de Coríntios? Cada vez que nós participamos da ceia, uma vez por mês, no primeiro domingo de mês, a gente sempre lê esse texto, né? Que Paulo está lembrando do que Jesus fez com seus discípulos na noite em que ele seria entregue para ser preso. A Bíblia diz que Jesus estava lá com seus discípulos e não havia pão picadinho, Jesus tinha um pão inteiro. E ele mesmo partiu o pão com as suas mãos, porque aquele pão partido era o símbolo do seu corpo, que era um e seria dividido para se multiplicar em muitos. E ele tomou um cálice com suco e ele dividiu com todos, porque aquele suco era o símbolo do sangue de Jesus que seria derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Quantos sabem que se você quiser... Essa semana eu falei com uma pessoa sobre esse assunto. Se você quiser fazer uma macumba, não se assuste. O que eles fazem? Eles pegam um bicho, né? Galinha preta, né? Vai com as asas para fora assim, naquele prato. As ofertas, todo mundo dá risada agora, né? Pelo menos sabe o que eu estou falando, né? Por que eles pegam sangue? Por que, por exemplo, se você vai numa cerimônia, sei lá, mesa branca, sei lá, qualquer coisa, tudo isso não é de Deus, tá? Tudo isso é o diabo puro disfarçado. Por que sempre tem cachaça, tem cigarro, tem sei lá o que mais, tem coisas? Porque os demônios pedem ofertas para trabalhar. Porque o mundo espiritual não toca o mundo físico se não houver uma oferta como intermédio. Por que Deus pode tocar a nossa vida? Porque Jesus se ofereceu como uma oferta a Deus. E o sangue de Jesus tem mais poder que sangue de boi, de galinha, de qualquer coisa endemoniada que eles amarrem um sapo com a boca costurada na frente da tua casa. O sangue de Jesus que está sobre a tua vida, aleluia, tem mais poder que qualquer outra coisa que o diabo tente contra a tua vida. Amém? E se você... Vou te dar um conselho. Não ia falar sobre isso, mas já que Deus está ministrando aqui, vou te dar um conselho. Se você sair da tua casa, se você passar pela esquina e tem uma macumba com o nome de alguém, repreende aquilo em nome de Jesus. Fala assim: eu ouvi o pastor falar, não sei onde está escrito, mas pode falar. Eu ouvi o pastor falar que o sangue de Jesus tem poder, e eu falei, eu quebro essa macumba, essa pessoa que tem o nome amarrado aqui, e eu declaro que isso é desfeito em nome de Jesus. Pode fazer. Vou te contar uma história, breve. Nós conhecemos uma pessoa em Curitiba, não vou falar nomes aqui. Ela é uma senhora já, e ela era mãe de santo. E o terreiro era na casa dela. E ela, inconsciente do que fazia, né? Quando o pessoal fala que baixa o santo, o que baixa é um demônio na pessoa, na verdade. Tá bom? Aqui nós somos filhos, lá as pessoas são cavalo, né? Que aquele que recebe o demônio chama cavalo, né? Então o que acontece? Ela vivia essa vida desde a infância. E ela se casou com um crente. Tiveram um filho. O filho nasceu com síndrome de Down, surdo e mudo. E cego. Vamos lá, a pastora Kátia conhece, eu também conheço. Síndrome de Down, surdo, mudo e cego. Há 35 anos atrás, porque o rapaz tem a minha idade. E ele morreu. Daí,
ela e o marido insistiu tanto, falaram, vamos no culto, vamos na igreja onde eu vou. Levaram um guri morto no colo. Eles ficaram sentados lá atrás, esperaram o culto. Isso, o Rubens conhece, é lá no Vila Oficinas, em Curitiba. Esperaram o culto acabar para o pastor orar pela criança. Pastor Geraldi Escarante. Eles levaram a criança lá na frente e o pastor, em vez de orar pela criança, orou pela mãe. E ela estava envolvida com todo esse tipo de coisas. A criança ressuscitou. O Alexandre, pastor Alexandre hoje. Ele, quando vai no médico ainda, os seus olhos são olhos de um cego, mas ele enxerga. Ele não tem síndrome de Down, ele ouve perfeitamente e ele fala perfeitamente. Detalhe. Depois disso, ela começou a fazer o quê? Ela ia na igreja, ia no terreiro. O terreiro era na casa dela. E um dia disse que desceu o espírito numa pessoa e começaram a fazer as festas, as danças, com aquelas roupas, e os colares, e um fumando charuto, e a cachaça, e tudo aqueles lá. E uma pessoa endemoniada veio para cima dela para bater nela. E ela disse, eu escutei o pastor, olha o que ela disse. Eu escutei o pastor dizer no culto que o sangue de Jesus tem poder. Não sei onde está escrito, mas eu te repreendo no nome de Jesus. E o homem que estava endemoniado no centro de terreiro ali, caiu, desmaiado e acordou. E ela falou assim, o sangue de Jesus tem muito mais poder que todos os demônios. Por que eu vou servir os demônios? Vou servir a Deus. E naquele dia, a pastora Neusa, ela teve uma experiência com Deus. E ela se entregou completamente a Jesus. E abandonou tudo. Nada nesse mundo tem mais poder do que o sangue de Cristo Jesus. Deus não está em briga com o mal. Sabe a ideia do yin e yang? O branco e o preto? Essa é uma ideia dos caldeus, dos babilônios. É de lá que vem essa história do yin e yang. Só que ali você vê no yin e yang, naquela bolinha. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Aquela bolinha que é preto e branco. O preto e o branco simbolizam a luta do bem contra o mal. Eles são equiparados. Não existe isso. Não tem luta de Deus contra o diabo. O diabo é uma formiga do lado de Deus. Ele é criação. Agora, Deus nos dá autoridade, porque Satanás sim pode atingir a nossa vida e a nossa família. E Deus nos dá autoridade através da obra que Jesus fez na cruz, para repreender toda e qualquer palavra maldita que seja lançada em contra da nossa vida. Não precisa comprar uma espada de São Jorge para pôr na porta da sua casa. Não serve de nada. O sangue de Jesus tem um poder, porque ele já foi derramado sobre nós. Pastor, onde tem? No mundo espiritual, os demônios sabem que sobre a tua vida o sangue de Jesus está derramado. E não tem autoridade para entrar na tua casa, nem para tocar aquilo que você tem. Amém? E não precisa comprar uma cruz para pendurar no pescoço. A cruz não precisa estar pendurada no teu pescoço. A cruz tem que estar no teu coração, dentro de você. Você tem que crer em Jesus. Amém? Nem sei por que eu falei isso. Se você estava precisando ouvir, glória a Deus. Então, por que nós estamos numa série do tempo final? Porque Deus conta com a nossa participação para aquilo que vai acontecer no final. E nós estamos falando de várias coisas que nós precisamos viver como indivíduos e como igreja para ser parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Deus, além de nos guardar, de nos proteger, de nos abençoar no meio da crise, de nos dar paz no meio da dificuldade, Deus quer que nós também sejamos agentes participantes daquilo que Deus está fazendo. Às vezes as pessoas elas pensam no culto cristão ou na vida cristã como espectadores sentados num estádio. Não, nós não somos espectadores sentados num estádio. Nós fomos chamados para sermos os jogadores do jogo. Nós devemos entrar no jogo e sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. Porque Deus tem uma expectativa com a gente, com cada um de nós. E para isso Deus fornece
os meios para que nós possamos fazer. Já viu que quando alguém te contrata para algum trabalho, você olha e você diz, eu não tenho capacidade, como que eu vou fazer? Daí o teu patrão diz assim, não, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um celular, eu vou te dar a capacitação, eu vou te treinar, eu vou te dar a capacidade para você executar o que eu estou te pedindo. Da mesma forma, Deus está nos colocando, né, uma expectativa em nós, mas Ele ao mesmo tempo, Ele está nos dando as capacitações, o poder de Deus, a transformação para que nós cumpramos as suas expectativas. Por quê? O que Jesus vem buscar? Como é a igreja que Ele vem buscar? A Bíblia diz que a igreja que Ele vem buscar é uma igreja que o está representando da forma correta. Jesus não vem buscar uma igreja perfeita, porque isso é impossível. Qual é o problema da religiosidade? Muitas pessoas têm a mentalidade, o evangelho, a um Deus de terno e gravata. Por isso que eu coloquei tênis branco hoje, não coloquei sapato preto. Né? Muitos têm isso na cabeça, um Deus de terno e gravata. Um Deus quadrado, um Deus de regras. Esse é o Deus da religiosidade. É um Deus que exige perfeição. E Deus não está exigindo perfeição de nós, porque Deus sabe que é impossível. Deus quer de nós progressão, não perfeição. E eu vou explicar a diferença. Ser perfeito, todos nós sabemos que é uma pessoa infalível, que nunca erra. É impossível. É impossível nós obedecermos tudo que Deus nos manda. Mas o que Deus espera de nós? Progressão. Que hoje eu obedeça a Deus mais do que ontem. E que amanhã eu obedeça a Deus mais do que hoje. Deus quer que eu vá avançando, que haja uma progressão na minha vida, no meu relacionamento com Deus. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja que está em constante progressão de amar a Deus, de servir a Deus, de estar cumprindo as expectativas de Deus com a gente. Agora, tem dois moldes nos quais Deus trabalha. O primeiro, Deus trabalha no aspecto pessoal. Deus trabalha com você e comigo, de forma individual. Deus trata com a nossa vida. Deus começa a falar, isso aqui já não combina mais com a tua vida. Larga isso. E Deus começa a nos apontar as coisas. Deus nos dá a capacidade de vencer todo o pecado que estava dentro de nós. E Deus começa a nos curar pessoalmente. Deus começa a trabalhar com a gente. Tem coisas que não podem ser terceirizadas. Por exemplo, se eu preciso ser salvo, ninguém pode se salvar por mim. Eu preciso buscar a salvação que está em Jesus. Se eu preciso mudar, ninguém pode buscar a mudança por mim. Eu preciso ter esse encontro com Jesus. Só que também Deus trabalha no aspecto coletivo. Deus trabalha em comunidade. E Deus escolheu a igreja como o lugar onde Ele trabalha em comunidade. Por isso que é muito importante que todo aquele que crê em Jesus esteja inserido numa comunidade local, onde ele seja conhecido, onde ele possa prestar contas, onde ele possa ser cuidado, trabalhado, onde ele possa pedir conselhos, onde ele também possa dar e prestar serviço a outros. O motivo pelo qual todos nós fomos salvos e nos movemos torna a igreja o lugar como o nosso ponto de união, onde nós trabalhamos em prol de um objetivo só. Por exemplo, de forma individual, Deus te salvou, Deus te transforma, Deus te dá vida, Deus nos dá o poder para mudar, Deus nos socorre nas nossas angústias. Mas cada um de nós está buscando um próprio ideal, sim ou não? E não tem nada de errado nisso. Cada um de nós está sonhando com uma coisa, não tem nada de errado nisso. Agora, Deus também nos coloca dentro de um corpo, dentro de uma família, e essa família é a igreja. Só que na igreja, nossos ideais pessoais têm que ficar de lado, porque na igreja Deus tem um ideal. Quando nós somos indivíduos, temos a bênção de Deus para os nossos próprios ideais. Mas enquanto somos família, como igreja, trabalhamos em prol de um ideal só. Por que eu li esse texto de Coríntios? Se a gente lê o texto inteiro, né? Eu não vou ler inteiro agora, se você quiser ler em casa, é 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Nós vamos entender por que Paulo chega ao ponto da ceia. Havia um problema na igreja de Corinto. Corinto era uma cidade complicada. O que estava acontecendo lá?
No dia da ceia, tipo no domingo, eles se programavam e falavam assim, como que chama lanche americano, quando cada um traz uma coisa? Como que chama? Festa americana, né? Tô certo? Sabe? Que tipo, faz uma festa e cada um leva uma coisa. Chama festa americana. Juntar as panelas, não sei, né? Não sei se tem esse nome, né? Eu já acho que a americana eu já vi. Então, tipo, vamos fazer um evento e cada um leva uma coisa e lá mistura todo mundo junto. O que estavam fazendo na igreja de Corinto? Quando era a ceia, eles organizavam uma comida, além da ceia. E cada um levava suas coisas. Só que Paulo viu que isso estava dando um problema. Porque as pessoas não estavam entendendo o propósito de estar juntos. O que a Bíblia diz? Paulo diz que eles estavam com as pessoas que tinham mais recursos. Vou te falar uma coisa. Nessa época haviam pobres. Pobres. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a pobreza está praticamente eliminada. Principalmente na nossa região. Praticamente eliminada. Não totalmente eliminada. Mas na época de Jesus haviam pessoas pobres. Pobres que não tinham absolutamente nada, não tinham recurso, não tinham de onde tirar recurso, não tinham nada. E na igreja havia todo tipo de pessoas. Havia pessoas que tinham recursos para comprar comida e havia outros que não tinham. E Paulo diz que quando eles estavam comendo, quem tinha mais recurso chegava, comia rápido, bebia tudo, e quando chegavam os irmãos que não tinham nada, não havia nada para comer. E Paulo diz que quando vocês se reúnem para comer, em vez de ser algo positivo, está sendo algo negativo. E nesse contexto ele fala da ceia, porque eles se reuniam para comer primeiro e depois participar da ceia. Por quê? Porque a ceia do Senhor, esse pãozinho aqui e o suco, além de simbolizar o corpo de Cristo que foi derramado na cruz, ele simboliza a comunhão. Porque Jesus deu a sua vida na cruz para que Deus e nós pudéssemos ter comunhão novamente. E para que através de Jesus eu possa ter comunhão verdadeira com as pessoas que me rodeiam. O ponto é que na igreja de Corinto, assim como no mundo todo, a igreja é um lugar de junção de pessoas muito diferentes. Nessa manhã aqui, nós estamos juntos aqui, somos pessoas extremamente diferentes, com sonhos diferentes, de culturas diferentes, de famílias diferentes, e na igreja nós encontraremos de tudo. O que é normal nosso? Nós começamos a fazer o nosso círculo de amizade, certo? E nós nos relacionamos com quem? Com pessoas parecidas com a gente. Porque nós escolhemos nos relacionar assim, sim ou não? Na igreja não é assim. Porque na igreja há pessoas que não são como nós, há pessoas que não têm a mesma educação que nós, há pessoas que não têm o mesmo histórico que nós, há pessoas que não têm o mesmo nível social do que nós, mas Deus nos chama a viver em comunhão. De uma forma diferente é como nós escolhemos os amigos lá fora. E esse é a igreja que Jesus veio buscar. Uma igreja que, apesar das suas diferenças, aprende a viver em comunhão. Pastor, como isso é possível? Somente através do poder sobrenatural de Deus agindo em nós. O problema pontual na igreja de Corinto era por um motivo simples. Haviam demasiadas diferenças entre eles, sociais, socioculturais. E essas diferenças impediam que eles estivessem próximos. E cada um estava procurando seus próprios interesses. Paulo diz assim, se alguém está com fome, olha o que diz no texto bíblico ali. Se alguém está com fome, coma em casa. Paulo era bruto, porque os problemas também eram complicados. Ele diz, se alguém tem fome, porque imagina que nós organizamos uma festa e cada um traz a sua coisa. E você diz, eu vou levar um camarão na moranga. Glória a Deus e aleluia. Ninguém gosta de camarão na moranga. Meu Deus, vocês estão falando baixinho, né? Vou levar uma picanha grelhada. Glória a Deus. Né? Dando as dicas, né? Sei lá. Só que tem gente que nunca comeu camarão na moranga. E nós, como nós temos uma vida
e levamos uma vida com nossos amigos, achamos que todo mundo já comeu camarão na moranga. Mas tem gente na igreja que nunca comeu camarão na moranga. A igreja é o lugar onde se misturam todas as pessoas. E esse é o desejo de Deus. Na igreja não tem níveis sociais diferentes, níveis intelectuais diferentes. Na igreja somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E esse é o maior desafio. Como pessoas totalmente diferentes, porque Deus não está anulando quem nós somos. Deus nunca trabalha anulando quem nós somos. Deus quer que mesmo nós sendo quem nós somos, aprendamos a nos relacionar com todos e a ter comunhão. Por quê? Porque na igreja, o nosso objetivo e o nosso propósito é um só. Por que Deus chama pessoas tão diferentes para compor a sua igreja? E ainda Ele pede que eles aprendam a viver em harmonia e em unidade. Porque Deus não podia simplificar e falar, vamos fazer uma igreja só assim. Né? Por que Deus chama pessoas tão diferentes? Se nós lermos a Bíblia com calma, eu sempre recomendo, se você tem acesso, baixe no seu celular, no seu iPad, aonde você quiser, conecte na sua Smart TV, uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos. É uma série americana, são 9 temporadas, mas tem 2 prontas, é The, T-H-E, Chosen, C-H-O-S-N-E. Você pode baixar no seu computador, você pode assistir. Não tem tipo Netflix, mas você pode assistir da TV para a sua TV. Pode espelhar. Chama Os Escolhidos. Uma série americana fantástica. Produção de primeira linha, não é coisa assim, mais ou menos. É uma coisa super top. Quantos assistiram A Casa de Papel, a última temporada agora? Faz assim. Levanta a mãozinha do pinguim. Né? No mesmo nível. Eu diria até melhor. Efeitos especiais, tudo. Tá? Se eu não me engano, tem acesso aí? Ao The Chosen? Eu acho que deve estar em 300 milhões de pessoas que já assistiram essa série. Porque ele tem uma contagem direta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nessa série The Chosen mostra os discípulos que Jesus escolheu. Jesus escolheu pescadores, brutos, com pouca escolaridade. Jesus também chamou, quantos milhões tem? 268 milhões de pessoas já assistiram e ele tem um contador automático, né, ali, como vai aumentando. E Jesus escolheu pessoas muito diferentes para compor a sua igreja. Jesus chamou Mateus, que era cobrador de impostos, e que ele era um homem muito bem financeiramente. Ele era um homem extremamente intelectual. E quando juntava Pedro e Mateus, não dava certo. Porque eles vinham de culturas diferentes. Mas Jesus trabalhou com eles para que eles entendessem que mesmo sendo tão diferentes, as diferenças deles eram positivas para um propósito. Porque as coisas que eu vivi na minha realidade, elas somam com as coisas que você viveu na tua realidade até agora. O que você sabe, as conexões que você tem, mais o que eu sei, se junta para um propósito eterno de Deus. Por isso Deus uniu pessoas tão diferentes, de classes intelectuais e sociais tão diferentes, para estar numa igreja só. E quando todos nós nos sentamos aqui, nós não somos intelectuais ou não intelectuais, nós não somos empresários ou funcionários, nós somos filhos de Deus ouvindo uma mesma palavra. É por isso que eu trato vocês todos iguais. Vou te explicar uma coisa. Por que o resultado positivo desta questão somente ele é possível através do poder de Deus? Porque nós somos diferentes demais. Mas nós devemos ter essa consciência que na igreja Deus trabalha dessa forma. E eu quero contar um pouco da minha história para você entender. Brevemente. Para nós irmos para o centro dessa mensagem. Eu fui treinado, ensinado, nas entrelinhas, para achar que todas as pessoas que tinham mais recursos do que eu eram abusadores. Vou te falar as frases que eu sempre ouvi na minha casa.
Nós temos que ser simples. Porque as pessoas que ostentam muito, que têm mais, elas são pessoas más. Eu ouvi sempre isso na minha casa. Você tem que mostrar pouco. Eu cresci com um temor de comprar uma coisa nova e colocar. Por que as pessoas iam pensar? Eu fui doutrinado familiarmente para ser um anarquista. Totalmente. Por a herança familiar do meu pai e do lado da minha mãe. Nas rodas, só para você ter uma ideia, nas rodas de amigos do meu pai, quando eles faziam churrascos, tinha amigos músicos, que são até agora músicos, eles cantavam músicas idolatrando Che Guevara, Fidel Castro. Esse foi o tipo de vida que eu criei. Meu pai, com muito amor e carinho, ele achava o máximo. E meu pai, ele fala assim, às vezes, hoje meu pai se converteu, alguns anos atrás. Ele fala: filho, eu acho que às vezes a gente não chegou mais longe porque a gente pecou em não querer sonhar. Porque ele foi embutido uma mentalidade. E por muitos anos eu me senti menos, porque não sabia quem eu era. Porque aquilo que eu sou não está definido por quanto dinheiro eu tenho na minha conta. Aquilo que eu sou está definido porque eu fui escolhido para ser filho de Deus. E isso para mim é importante. Mas fosse anos atrás, eu não poderia morar aqui. Fosse anos atrás, eu não poderia pastorear vocês. A todos. Eu ficaria envergonhado de chegar no lugar. Porque eu fui criado assim. Só que o que acontece? Quando eu comecei a entender o Evangelho, eu entendi que Deus não nos olha dessa forma. Por quê? Porque Deus deu capacidades a cada um para viver de uma forma. Deus deu a oportunidade a alguns de experimentar situações familiares, de estudar de certas formas, de ter históricos familiares, históricos intelectuais, porque cada um de nós, da forma em que nós somos, cumprimos um papel muito importante para o avanço do reino de Deus através da igreja. Então eu não preciso me sentir menos, mas também eu não preciso me sentir mais. Porque eu faço parte de um corpo para construir uma história para que o nome de Jesus seja conhecido, apesar das nossas diferenças. A minha esposa é testemunha, ela sabe que Deus precisou tratar muito com a gente, muito para mudar a nossa mentalidade. Para você não se sentir, porque eu fui treinado nas entrelinhas para viver assim. Para você achar que você sempre é uma vítima do sistema. E isso me afetou profundamente durante muitos anos, até que eu entendi que não é assim. E que não existe todas as demais coisas que nós possamos ter, histórico, familiar, uma bagagem intelectual, ou nossos recursos, isso é exterior. O que nos dá valor é a vida que Deus semeou dentro de nós. E é isso que nos faz importantes. E é por isso que, mesmo sendo tão diferentes exteriormente, no nosso interior somos filhos de Deus, amados pelo mesmo Pai. E devemos andar debaixo do mesmo propósito. Eu quero que você me acompanhe, por favor, em João capítulo 17. Quantos estão recebendo essa palavra nessa manhã? Porque todo mundo meio quieto assim, né? Não sei se eu estou... Acho que a faca estava muito afiada. Irmãos, hoje eu acordei nervoso, sabe assim, não nervoso de bravo. Nervoso de... Como é a expressão, amor? Não, nervoso de... Quando você tem temor, mas um temor assim, como se fosse a primeira vez que vou pregar. O dor, sabe? Porque é tão importante, né? Frio na barriga, é tão importante as coisas. E cada semana eu falo: Deus, o Senhor está me metendo numa enrascada mais. As palavras que Deus está dando para esse tempo. Mas saiba de uma coisa: nós procuramos guardar o nosso coração para que aquilo que estamos te ensinando seja aquilo que Deus quer que você e eu possamos ouvir.
João capítulo 17. E antes da gente ler, eu quero te contar uma coisa que Deus me lembrou. João 17, do 9 ao 23. Tá? Essa semana, faleceram 2 pessoas que eu conhecia. Uma morreu com 38 anos e a outra com 28. Uma delas morreu com 38, mas parece que ele tinha 70. De tanta coisa que ele fez, de tantas pessoas que ele alcançou, de quanto ele gastou a sua vida, cada segundo da sua vida para servir a Deus. Pessoas no mundo todo impactadas, pessoas que estiveram orando por ele, mas Deus decidiu levar ele para junto de si. Pessoas no mundo todo, literalmente, um brasileiro, orando por ele, quando ele partiu, líderes do país, chorando a sua partida, mas celebrando o tempo que o conheceram e puderam estar juntos. E em contrapartida, eu vi outra pessoa morrer também muito jovem, que eu sei, porque eu conheço de perto, que ele se importou e se preocupou com outras coisas, menos com fazer o que Deus queria para ele. E eu falei para minha esposa ontem, como eu tenho um temor. Meus amados, esse negócio do Covid nos trouxe para outro nível de reflexão, não é verdade? Né? E eu fiquei mais chorão depois que eu fiquei internado. Eu tenho outro amigo que está internado lá no Rocio também, mas ele está bem, já está se recuperando, graças a Deus. Eu falei para minha esposa hoje de manhã, falei, amor, eu tenho qual o meu maior medo? Meu maior medo é viver justamente para não fazer aquilo que eu nasci para fazer. Porque, meu querido, não importa quantos anos nós tenhamos quando nós formos partir. O único que vai dar valor eterno à nossa vida é se nós andamos no propósito de Deus para a nossa vida. E é por isso que não importa os resultados imediatos que eu veja, eu estou convicto de te ensinar a verdade da palavra de Deus, custe o que custar, porque nós temos que ir juntos. Há uma grande necessidade, as pessoas estão se perdendo todos os dias e nós precisamos urgentemente permitir que nós também sejamos instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho uns amigos que estão internados em Curitiba, como eu falei, e eu acabei ligando para a família deles essa semana, eles estavam sozinhos, sem ninguém para cuidar. E como nós passamos, sabemos a dificuldade de quem fica em casa. E às vezes uma ligação. Só que eu não quero que Deus somente invada o meu coração com compaixão. Eu quero que toda a igreja, porque esse é o desejo de Deus, que cada um de nós sejamos instrumento na mão de Deus. Porque a igreja que Deus está procurando, por que Deus nos pede para viver em unidade? Porque aqui, na igreja local, é o primeiro lugar para que nós tenhamos consciência de que tem um mundo ao nosso redor que precisa de nós. E nós vamos ser instrumento na mão de Deus para tocar a vida das pessoas. Às vezes alguém precisa de um abraço. Precisa de uma oração de 30 segundos. Uma oração tua de 30 segundos pode mudar o destino de alguém. Amém? Vamos ler João. João capítulo 17. Diz assim, minha oração não é por este mundo. É Jesus orando aqui. Mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Tudo o que é meu pertence a ti. E tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui. Jesus estava falando dos seus discípulos, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me desses teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Qual a oração de Jesus com seus discípulos? Diz, Senhor, protege-os para que eles estejam unidos. Assim como nós estamos, Jesus está dizendo, assim como o Pai e eu estamos unidos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me destes. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas, para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são deste mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como também eu não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra.
Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me desses, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto tu me amas. Olha, Jesus estava orando. Jesus estava orando pelos seus primeiros discípulos e também estava orando por nós. Ele disse: eu não oro somente por estes, mas oro por aqueles que vão crer pela pregação destes. E eu peço uma coisa, meu Pai, que eles vivam em unidade perfeita, porque se eles viverem em unidade perfeita, o mundo vai saber que foi o Senhor que me enviou. Jesus está dizendo, quando a igreja, que são pessoas extremamente diferentes, aprender a viver em unidade, num propósito, o mundo vai saber que eu estou no meio deles. Porque o mundo sabe que pessoas que somos tão diferentes, estarmos unidos, só pode ser Deus. E agora eu quero ir para o final para que nós possamos entender por que nós entramos nessa palavra. Há um perigo rondando as nossas vidas. O que acontece? Quando nós... Outro dia eu falei com uma pessoa e ela me contou como ele está tendo a experiência, né? Justamente nesse Covid, com ir na igreja por primeiras vezes, ter uma experiência com Jesus, de ele se voltar para a família, de ele entender o valor que tem a família, né? Mas tem um perigo, porque quando nós experimentamos a Deus, experimentamos a sua salvação, normalmente o Espírito Santo começa a nos constranger e nos fazer mudar de vida. E o que acontece? Normalmente você percebe, não, eu tenho que cuidar da minha família. Eu não cuidava, não dava valor, tenho que dar atenção. E a gente começa a investir tempo na nossa família. Esse é o primeiro lugar onde Deus quer nos fazer retornar para a nossa família. Porque no sistema deste mundo, as pessoas estão mais interessadas em produzir, em construir algo, do que cuidar das suas famílias. E as nossas famílias não precisam daquilo que nós fazemos, precisam de nós. Antes daquilo que nós fazemos. Mas também há um perigo nisso, porque muitas pessoas que conhecem a Jesus, estão congregando, elas voltam para a sua família, para o cuidado familiar, que deve ser intenso, e elas esquecem das pessoas ao seu redor. Elas querem cuidar somente da família. E ali tem um problema. Por quê? Porque não é que cuidar da família não seja saudável. Ao contrário, a família é nosso primeiro lugar de atuação. Só que Deus quer que depois de nós cumprirmos a tarefa de cuidar da nossa família com excelência, também nós possamos olhar ao nosso redor. Além da nossa família, tem outras pessoas que nós podemos tocar, que nós podemos servir. Vou te dar uma progressão. Imagina, nós vivíamos sem Jesus. Normalmente, uma pessoa que vive sem Jesus vive só para si. Só para si. A pessoa tem uma experiência com Jesus. Ela entende que ela não pode viver para si. Ela entende que tem que viver também para a sua família. Só que ela para ali. Daí a família se torna um ídolo. E vive só para a família. Só que além de nós vivermos para a nossa família, cuidarmos de nós, tem pessoas ao nosso redor que também precisam de nós. Então a igreja, aqui, como nossa comunidade de fé, é a primeira plataforma que Deus usa para que nós possamos olhar a vida além de nós e além da nossa família. Para que nós saibamos que estarmos juntos na igreja não é somente para que alguém nos dê algo, para ouvir algo de Deus, mas que nós também estamos aqui para nós dividirmos algo daquilo que nós somos com outros. Por quê? Porque quando nós começamos a viver assim, dentro dessa plataforma chamada igreja, nós também vamos viver assim no mundo lá fora. O desejo de Deus é que nós vivamos em uma unidade debaixo do mesmo propósito. O desejo de Deus não é gerar em nós uniformidade, ou seja, que nós sejamos todos iguais,
que pensemos igual, que vamos para o mesmo lugar. O desejo de Deus é gerar em nós unidade. Pessoas diferentes, unidas no mesmo propósito. Deus vai gerando comunhão em nós, vamos nos conhecendo, vamos interagindo, interactuando, e vamos também permitindo que aqui nas necessidades que nós temos, sejam las quais elas forem, nós possamos servir uns aos outros. Porque quando nós começamos a servir dentro da nossa igreja local, a quem está ao nosso derredor, será muito fácil depois servir as pessoas lá fora. O desejo de Deus é que nosso olhar não esteja somente em nós. Que nós possamos olhar para fora. Que quando nós venhamos num domingo, não nos sentemos só para ouvir. Nós somos parte de uma família. E aqui há um processo na família de começar a nos conhecer. De que Deus quebre as barreiras que às vezes nós colocamos. Porque quando nós estamos unidos como uma igreja, é que realmente somos a igreja que Jesus está preparando para ele vir buscar. Jesus não está preparando uma igreja somente cheia de pessoas para ele vir buscar. Ele está preparando uma igreja que ama o Senhor e que caminha debaixo do mesmo propósito. Como pessoas tão diferentes, com isso eu quero concluir, podem estar juntas no mesmo lugar? Porque Jesus é o centro da unidade delas. Porque Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus, é o que nos une debaixo de um propósito. E quando eu digo a você que há tanta necessidade ao nosso derredor, quantas pessoas já te pediram oração no mês de agosto? Sabem que você é cristão. Quantas pessoas te mandaram uma mensagem e falaram, amiga, amigo, você poderia orar por mim? Qual o desejo de Deus? Não é que somente você terceirize para mim a oração. Não é que eu não tenha tempo. Tem dias que são muito corridos. Mas tem coisas que você não pode terceirizar porque Deus quer fazer de você um instrumento. Deus quer que você experimente você a compaixão por outros. Que você veja que o tempo que Deus te deu não é só para você, não é só para a tua família, que você também pode investir tempo em outros, orando por eles, abraçando, cuidando, porque esse é o propósito eterno de Deus. Deus está buscando uma igreja que seja repartida no mundo, que toque as demais pessoas, mas isso acontece quando nós, mesmo sendo tão diferentes, estamos unidos debaixo de um mesmo propósito. Nós não podemos olhar para as coisas que nos fazem diferentes. Nós temos que observar as coisas que nos fazem um só. E aquilo que nos faz um só é Jesus no centro. É Jesus no centro do nosso coração. Amém? E hoje nós vamos participar da ceia desde uma perspectiva diferente. Porque a ceia, além de simbolizar o corpo de Cristo que foi entregue na cruz, o sangue de Cristo, ela também é símbolo de comunhão entre nós. Pastor, eu tenho que ser amigo de todo mundo dentro da igreja? Não. Hoje nós somos uma igreja pequena, mas vamos crescer, é natural. Se não tem algum problema. Deus quer que nós aprendamos a viver em comunhão. E que saibamos que quando somos parte do corpo de Cristo, nós também estamos para dar a outros. E não estou falando de recursos, estou falando da nossa vida. Falando daquilo que nós somos. Que nós nos abramos. Possamos nos abrir para um relacionamento. Para que quando alguém da nossa família espiritual aqui tem uma necessidade, todos nós nos reunamos e comecemos a orar e comecemos a clamar. Para que haja essa unidade, e essa unidade aqui dentro seja o fundamento para a unidade que Deus vai desatar e manifestar lá fora. Amém? E debaixo dessa palavra nós vamos participar da ceia nessa manhã.